Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós faremos a leitura do versículo 37 em diante. Lucas 11, 37. Nós leremos hoje até o versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Vamos orar? Deus bendito, santo, todo-poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te bendizer, te glorificar, te louvar, na certeza que temos de que o Senhor está conosco, que o Senhor nos acompanha em todo o tempo, pela beleza que temos em saber que o Senhor fala com a tua igreja ainda hoje. Por isso, meu Deus, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, nós queremos te rogar, Senhor, a sua voz. Precisamos que o Senhor fale conosco, Senhor. Por isso, abra o nosso entendimento, modifica o nosso coração, para que possamos entender a tua palavra e aplicá-la ao nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Senhor. Não nos permita, Senhor, que os nossos pensamentos divaguem para longe da tua presença, mas nos traz cativos aos teus pés, para aprendermos de ti, no nome de Cristo Jesus. Amém. Fazer escolhas prioritárias é uma coisa que a gente faz todos os dias, o tempo todo. Quando a gente acorda de manhã, nós já estamos no primeiro evento, já fazendo escolhas prioritárias. Ficar deitado na cama ou sair para trabalhar. Essa é a primeira escolha do dia. Nós andamos escolhendo o tempo inteiro sobre prioridades. Algumas são bobas. O que comer de manhã, se deve comer ou se não deve comer porque está atrasado, que rota você vai tomar e assim por diante. Outras escolhas são muito mais sérias e complexas. E no dia a dia, às vezes, a gente é obrigado a tomar decisões difíceis até, mas que, elencando-se as prioridades, a gente consegue entender que determinadas coisas às vezes são urgentes, mas não são prioritárias. Elas, mesmo sendo urgentes, podem ser deixadas para um pouco mais tarde. Algumas pessoas têm mais habilidades, outras têm menos habilidades para tomar decisões prioritárias. Mas querendo ou não, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que às vezes nós erramos em escolher as prioridades adequadas. Às vezes nós tomamos decisões erradas. E às vezes nós decidimos fazer algumas coisas que não deveríamos fazer, e outras coisas que seriam prioridade em nossa vida a gente deixa de lado. Por exemplo, nós decidimos ganhar dinheiro, como se ganhar dinheiro fosse uma prioridade maior do que cuidar da família, por exemplo. Nós achamos que se nós abandonarmos nossas famílias, nossos filhos em creches, em escolas, que cuidem deles o dia todo, e que se a gente colocar eles para dormir à noite, fizer uma oração e contar uma historinha, é suficiente, contanto que tenha dinheiro em casa. E mais tarde se descobre, quando os filhos são mais velhos, que não vale nada ter dinheiro em casa e não ter os filhos com eles. Então, às vezes, nós tomamos decisões prioritárias e invertemos as prioridades. Por isso que o tempo todo nós precisamos sempre ficar avaliando se as minhas prioridades estão corretas antes de tomar decisões. As decisões são importantes, mas as prioridades vêm na frente.
E o texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, vai nos falar exatamente isso, sobre como é importante saber exatamente quais são as prioridades, principalmente no que diz respeito à relação vida espiritual e vida material. O texto que nós acabamos de ler, ele é um reflexo imediato de uma pregação do Senhor. Ele vem trazendo uma pregação bem dura, diga-se de passagem, encerra dizendo que, como luz e trevas, as pessoas às vezes escolhem muito mais as trevas do que a luz e findam por causa disso, não por ausência de luz, mas por ausência de olhos, se tornando pessoas cegas que não conseguem contemplar a verdade que está diante de si. O sermão do Senhor foi duríssimo, mas por algum motivo, o texto nos diz no versículo 37, que um fariseu resolveu o convidar para jantar na casa dele. O texto diz que ele chama-o para comer com ele. A expressão usada aqui para esse convite é de imediato. Parece que estava já passando da hora do jantar e eles precisavam ir rapidamente para lá. Então o convite é imediato. É por isso que o texto diz que Jesus vai logo mesmo. Nós não sabemos ao certo porque é que esse homem convida, porque o que nós vemos o tempo inteiro são palavras muito duras. O que é que levaria alguém que ouviu palavras tão duras convidar Jesus para comer? Na verdade, nós temos duas opções. Uma é, ou esse homem realmente se convenceu de que o que se ouviu era verdade e que precisava de um pouco mais de informação, isso seria interessante entender assim. De repente ele queria somente ouvir mais um pouco, ele queria conhecer mais um pouco, e nada melhor do que um jantar para fazer isso. No entanto, o texto faz questão de dizer que esse homem era um fariseu, e que os convidados que estavam com ele, todos eram fariseus. O que significa dizer que, ao que parece, esse homem não tem uma boa intenção ao chamar Jesus. A pergunta que a gente faz é, por que Jesus aceita esse tipo de convite? Por que Jesus aceita ir jantar com alguém que, ao que tudo indica, tem má intenção? Provavelmente Jesus queria dirigir uma palavra diretamente aos fariseus. Então ele aproveita essa oportunidade. E definitivamente, se tem uma coisa que a gente aprende quando lê os evangelhos, é que Jesus não é o tipo de convidado que você gostaria de ter em casa. Definitivamente ele não transforma o seu jantar em uma paz. Ele sempre arranja confusão, não sei se vocês notaram isso. Em todo jantar que Jesus está, sempre rola um climão, sempre rola um clima assim, meio chato, e às vezes ele é ofensivo, e ele foi aqui. Note que ele não se comporta como o dono da casa esperava, logo de cara. O texto nos diz que Jesus se senta para comer, se senta à mesa, e de repente o texto nos diz que ele já começa comendo. Ele não tem nenhuma preocupação com alguns hábitos que se tinha na época. Por isso que o versículo 38 nos diz que o fariseu ficou um pouco assustado com o que ele viu. Existia-se o hábito na época, e era um hábito religioso, diga-se de passagem, não era um hábito higiênico de lavar as mãos. Quando a gente fala em lavar as mãos, a gente sabe muito bem, quem mora na cidade grande sabe de como a sujeira que a gente pode trazer nas mãos e levar para a comida é muito grande. Mas eles não esfregavam as mãos, eles não colocavam sabão nas mãos, não era uma questão de lavar definitivamente as mãos. Na verdade o que eles faziam era estender as mãos e alguém jogava água em cima, molhava a mão, depois eles balançavam a mão e estava lavado. Era mais ou menos um ritual religioso, porque o que eles temiam na verdade é que podia ser que eles tivessem tocado em alguém impuro, uma mulher menstruada por exemplo, tocado em um gentil, e isso fazia deles alguém impuro. Então lavando as mãos eles se sentiam purificados. Essa não é uma ordenança divina, esse era um hábito dos fariseus. Eles tinham, na verdade, implementado isso no dia a dia. Era um acréscimo à lei do Senhor. Não existem ordenanças, na verdade, com respeito a isso. Mas eles acharam que isso era importante. Eles achavam que isso era imprescindível. É tanto que eles vão reclamar em várias ocasiões quanto aos discípulos de não lavar as mãos e coisas do tipo. Mas ele aqui não reclama, nota, ele é um bom anfitrião. O texto nos diz que ele só ficou admirado. Ele ficou admirado de ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. E aí começou a confusão no jantar. Porque Jesus, sabendo o que passava-se no coração dele, que ele estava admirado, que ele estava escandalizado com o hábito de Jesus, e a pergunta é, por que Jesus não lavou a mão?
se era uma questão até de gentileza, para que não escandalizasse os outros, porque Jesus, além de aceitar o convite, chega e de forma afrontosa não lava a mão. Ele não podia pelo menos dar uma fingidazinha, lavar a ponta dos dedos, que alguns deles faziam assim, só enfiava a ponta do dedo na água e tirava e balançava e estava lavado. Jesus nem isso faz. Por que ele não fez? A resposta é porque Jesus queria desmascarar o coração dos fariseus naquele dia. É por isso mesmo que ele diz: vocês têm prioridades equivocadas. Versículo de número 39 nos diz que eles escolhiam a limpeza do lado errado, e ele usa uma figura que é uma figura doméstica. Era uma figura que todos tinham em sua frente. Todo mundo naquele dia tinha na frente um prato, tinha um copo na frente. Ele aproveita o prato e o copo na frente e pergunta: o que é mais importante na hora de lavar? É lavar a parte de fora do copo ou a parte de dentro do copo, onde estava a comida e onde a contaminação é mais importante? Por fora o prato, por baixo o prato pode estar sujo, mas por cima, onde vai pegar a comida, tem que estar limpo. A questão toda é que quando a gente lava, a gente prioriza aonde a comida tem contato, onde a bebida tem contato. É isso que todos nós sabemos. Lavar um copo por fora não faz diferença nenhuma se a parte de dentro continua suja. Ele diz: é isso que vocês estão fazendo, é o contrário. Vocês estão, na verdade, mais preocupados em limpar o exterior do copo e do prato do que limpar o interior do copo e do prato. O que ele está dizendo é que o problema deles é que eles estavam preocupados muito mais com a aparência do que com a realidade. Ele diz: existe algo fora de nós, existe algo dentro de nós. O problema é que vocês se preocupam muito com o que é externo, com a reputação, e não se preocupam com o que é interno, o seu caráter. Vocês deveriam se preocupar com lavar o interior e não necessariamente o exterior. Vocês se preocupam em demonstrar coisas, quando na verdade vocês deveriam se preocupar em ser determinadas coisas. Essa preocupação com ser e essa preocupação com parecer, Jesus diz: vocês precisam escolher isso. É por isso que eles os chamam de insensatos. Isso nos mostra que o que Jesus vai fazer a partir de agora, meus irmãos, não é uma pregação de alerta somente. É uma pregação duríssima que nós vamos ver em duas etapas. Ele vai trazer uma série de ais. E os ais são, na verdade, lamentos misturados a condenações, misturados a alertas profundos. Ele vai alertar os presentes, já com um tom de pesar, porque existe uma condenação para aqueles que não ouvirem. O texto, meus queridos, parece ser um paralelo de Mateus capítulo 23. Lá também tem alguns ais que Jesus trouxe. Mas tem algumas diferenças que a gente precisa entender. Primeiro, enquanto aqui nós temos 6 ais, nós temos do versículo de número 42 até o 52, nós temos 6. Lá em Mateus capítulo 23, nós temos 7 ais. Então existe uma diferença entre esses dois ais. Além de haver essa diferença no número, ao que tudo indica, há uma diferença também no dia em que esses ais foram proclamados. Ao que parece, então, lá em Mateus, aqueles ais são na semana da paixão, provavelmente numa terça-feira da paixão. E além disso, lá os ais são pronunciados no templo, aqui são pronunciados numa casa. Então o que parece é que os ais que estão aqui são outro evento diferente de Mateus capítulo 23. Mesmo que pareçam muito, lá foram ais ditos no momento e no local diferente daqui. Então a gente olha para esses ais agora e vê como é que Jesus pode, de forma tão minuciosa, apresentar isso aqui. Eu quero que vocês notem uma coisa. Ele diz assim: vocês são insensatos. Sabe por quê? Porque quem fez o exterior foi Deus. E quem fez o interior? Ele também. Mas vocês se preocupam muito mais com o exterior do que com o interior. Versículo número 41, ele diz: vocês deveriam dar esmolas, antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Por que ele usa a ideia de dar esmola? A ideia dele não é que a esmola limpa o interior. A ideia dele é que vocês precisavam priorizar realmente um contato com Deus, mais do que o contato com os homens nesse sentido. E é por isso mesmo, meus irmãos, que ao não se lavar, Jesus traz um mote para apresentar a esses homens aqui algumas advertências que serão nossas. Nós vamos fazer isso em 2 domingos. Hoje nós vamos ver até o versículo 44. Próximo domingo nós vamos
vê as outras 3 advertências dadas não mais aos fariseus, mas agora aos intérpretes da lei. Pelo menos 3 advertências severas da parte de Cristo quanto a prioridades equivocadas. A primeira advertência que ele nos faz é que não devemos colocar a religiosidade acima da justiça e do amor de Deus. Versículo número 42. Ele começa então a proclamar esses ais e diz que eles estão observando algumas coisas e estão sendo muito meticulosos. Tudo isso veio por fato que eles estavam esperando que Jesus lavasse a mão. Versículo 42 ele diz: mas ai de vós, fariseus. Eu preciso entender, meus irmãos, que fariseu não era necessariamente ser ruim. A gente às vezes pensa que o problema deles era ser ruins. Mas os fariseus eram na verdade um grupo formado para estudar as Escrituras e para ensinar as Escrituras. Isso não era ruim. O problema é que eles começaram a acrescentar conteúdo às Escrituras e ensinar conceitos que eles mesmos inventavam. E eles achavam que esses conceitos que eles inventavam os tornavam justos, os tornavam puros, os tornavam limpos. E o que Jesus começa a dizer é que eles estavam usando o Antigo Testamento como base, mas na verdade eles estavam distorcendo pelos acréscimos que eles faziam. É por isso que ele diz: ai de vós, fariseus. Por quê? Versículo 42, acompanha comigo. Porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. Vejam só, eles estão baseados na verdade em Levítico capítulo 27 e Deuteronômio capítulo 14. Existe lá uma ordenança de que os dízimos deveriam ser recolhidos. O que acontece na verdade é que a 10ª parte do que era produzido deveria ser devolvido ao Senhor. E isso era uma lembrança de que tudo o que se possui é do Senhor, e que nada se pode usar antes de devolver a Deus aquilo que lhe pertence. O princípio aqui por trás era que Deus estava lembrando o tempo todo que nós não possuímos nada, que tudo ainda pertence a Ele, e que deveríamos devolver 10% para podermos usar os outros 90% ao nosso favor. Era isso que ele estava tentando lembrar. Mas o que aconteceu na verdade é que não existe nenhuma prescrição contra essas 2 hortaliças. Eles estavam interessados, aqui o texto nos diz, e usa 2 hortaliças. A primeira, hortelã, que tinha o seu aroma mais adocicado, e arruda, com o seu cheiro forte. Com certeza os irmãos conhecem essas 2 plantas. E o que acontece é que eles dizem: olha, se é para dar 10%, a gente tem que dar 10% mesmo. Então tem que ser 10% bem contadinho. O que tem que ser 10%? 10% até de um pé de hortelã que nasceu lá no muro. Quantas folhas tem? Tem 10 folhinhas, tira 1 e dá para o Senhor. Porque o negócio era esse, a ideia deles era toda a religiosidade deles estava montada em cima do fato de que eles queriam ser justos ao extremo. Jesus começa a mostrar aqui, meus irmãos, que a lei de Moisés não determinava que se dizimasse sobre folhas de hortaliça. Pelo contrário, o que a lei fazia na verdade era dizer que de toda a minha renda eu deveria dizimar ao Senhor. E essa renda incluía especificamente cereais grandes, coisas grandes, animais, da colheita principal. Então eram coisas grandes que se deveria tirar 10% e devolver ao Senhor. Mas eles estão achando que isso era pouco, que o que Deus estava esperando deles era um pouco mais. Então o que é que eles deveriam fazer? Das mínimas coisas eles queriam tirar os 10%. Era isso que eles queriam fazer. Mas quando eles faziam isso, eles não faziam só com respeito ao dízimo. Eles faziam isso com respeito a tudo. Eles faziam isso com respeito ao jejum, eles faziam isso com respeito à observação do sábado, eles faziam isso com respeito a lavar as mãos. Toda regra que Deus dava, eles davam uma melhorada na regra. Eles davam uma arrumada na regra. E tornavam a regra mais complexa, mais minuciosa. E ao trazer as regras para a parte mais minuciosa, especificamente no pagamento dos dízimos, eles se sentiam importantes, eles se sentiam justos, eles se sentiam especiais. E é esse o papel da falsa religiosidade. É criar um monte de regrinhas pequenas que, se seguidas à risca, você vai se sentir mais espiritual do que os outros.
É criar uma série de normas que, se você praticar, você vai se sentir uma pessoa mais espiritual. Era isso que eles faziam. Criavam regras religiosas para se sentirem mais espirituais. Jesus diz: isso é um problema. Porque vocês findam dando dízimo de tudo, mas o que acontece, versículo 42, desprezais a justiça e o amor de Deus. Esse é o problema. A ênfase que o Senhor traz aqui é que eles tinham desprezado uma coisa muito importante. Não, até a prioridade deles. Eles tinham trazido aqui à tona uma prioridade maquiavélica, de que aparecer, de que parecer é mais importante do que ser. Então o grande problema deles era achar que, ao cumprir essas regrinhas, todo mundo ia olhar para eles com aquele olhar de que fulano é realmente alguém muito fiel a Deus. Fulano é alguém que serve a Deus com muito cuidado, é alguém muito zeloso. Eles estavam preocupados com isso, e o Senhor diz: não, mas vocês estão desprezando a justiça e o amor de Deus. Quando Jesus coloca justiça e amor de Deus, eles entendiam exatamente o que ele estava falando. Não era simplesmente dizer que eles não estavam fazendo bem, ou que eles não estavam amando, mas é muito mais importante. Ele está dizendo: vocês estão menosprezando os 10 mandamentos. Ele está trazendo a lei básica de Israel. Ele está trazendo à tona onde a justiça de Deus se manifesta e onde o amor de Deus se manifesta. Onde o resumo dessa lei é amar a Deus e amar ao próximo. Onde o descumprimento dessa lei leva a uma justiça perfeita. Onde o cumprimento dessa lei em Cristo nos leva à justiça perfeita. Ele traz então os mandamentos mais sérios, mais graves e diz: vocês desprezam os mandamentos corretos. Vocês se preocupam com minúcias, vocês se preocupam com detalhezinhos, com regrinhas religiosas, mas findam desprezando a justiça e o amor de Deus. Aí você pensa: ok, então aqui está um texto que libera a gente do dízimo. Pelo menos isso, né? Tem alguma coisa boa nesse negócio. Nota que Jesus não faz isso, versículo 42. Ele diz assim: devíeis, porém, fazer o quê? Estas coisas, sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo é: ok, vocês querem fazer isso aí, vocês querem ser rígidos nisso aí, tudo bem, meus filhos, fiquem à vontade. Mas o grande problema aqui é que ele está dizendo que a prioridade para ser feita é a observação da lei moral de Deus, é a observação para a forma como eu me relaciono com Deus. Notem, o grande princípio que ele coloca aqui é: vocês estão mais preocupados com o exterior do copo do que com o interior do copo. E por conta disso, a religiosidade de vocês é muito aparente, é muito por fora, mas por dentro é falso. Meu pai descobriu uma coisa terrível logo no início da sua conversão. Hostil ao Evangelho a vida toda, e muito hostil. Após a sua conversão, algum tempo depois, ele chegou para mim e disse uma coisa que me marcou o coração e eu guardei. Disse: meu filho, descobri que alguns crentes são igual a garrafa de pinga cheia d'água. Como assim? É que por fora tem um rótulo, você jura que é cachaça, mas dentro é água. Por fora eles parecem uma coisa, por dentro eles são outra coisa. Essa preocupação aqui era a preocupação de Cristo. Cristo disse: vocês estão preocupados em parecer ser crentes, em parecer ser crentes por meio de normas, de regrinhas, de comportamento. E parecer ser crente é muito fácil, é só se encaixar numa sociedade. É só entrar aqui, aprender o jeito de falar, aprender o jeito de se comportar, imitar um pouquinho a maneira de viver, imitar um pouquinho a maneira de se vestir, e está resolvido, meu filho, você está no grupo. Mas ele diz: não, o problema é maior, o problema é nossa relação com Deus, o problema é como nós nos relacionamos com a lei de Deus, o problema é como nós estamos preocupados em uma purificação interior, muito mais do que uma purificação exterior. Ele diz: a purificação exterior deve ser então consequência de uma purificação interior. O que é externo vai ser limpo quando você lavar o que é interno. Qual era o problema deles? Uma religiosidade acima da justiça e do amor de Deus. Os homens hoje, e as igrejas estão fazendo isso, dizendo que ser religioso é ruim.
A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz somente que existem duas religiões, uma falsa e uma verdadeira. Que a religião falsa, ela existe do que é externo. Ela existe de normas externas. Essa religião falsa, ela produz aparência e não modificação interna. A religião verdadeira é quando o Senhor transforma os nossos corações e nos amolda à sua justiça e ao seu amor. Isso era o que faltava neles. Diz, cuidado com a sua religiosidade, porque pode ser que você esteja muito preocupado com o que é externo e não com o que é interno. Isso é importante, meus irmãos, porque nós aprendemos em nossas igrejas a ser exatamente assim, maquiavélicos. O importante não é o que eu sou, o importante é o que eu aparento ser. Se eu aparentar ser piedoso, todo mundo vai achar que eu sou piedoso. Se eu falar com a vozinha um pouco mais mansa, se eu orar com a voz um pouco embargada, como quem quer chorar, se eu tiver o joelho de calejado, se eu frequentar muito a igreja, se eu ler muito a Bíblia, principalmente se postar no Facebook para que todo mundo saiba, porque se você ler a Bíblia em casa escondida não vale a pena. Então, desde que todo mundo saiba de como eu sou crente, de como eu sou especial, de como eu sou servo fiel ao Senhor, desde que todo mundo saiba disso, isso que é importante em muitas igrejas. As pessoas estão mais preocupadas em aparentar. É por isso que elas tiram selfie enquanto oram. Isso é terrível. Selfie enquanto ora é uma demonstração concreta de alguém que está limpando o exterior do corpo. Fazer lives ao vivo durante o culto, você está oferecendo sua imagem para os homens e não para Deus. Porque estamos aqui, que coisa linda que é o culto, olha só, o pastor está pregando. Ridículo. O que acontece na verdade é que você tem uma religiosidade externa e precisa que os homens vejam as suas obras para te louvar, quando na verdade a maior preocupação que você deveria ter era o seu coração apresentado diante de Deus, rendido aos seus mandamentos, tendo o seu coração lavado e remido pelo sangue de Cristo. Chega de dizermos que o culto foi maravilhoso para postar em Facebook, só para dizer que estava no culto, só para dizer que estava legal. Isso é uma religiosidade falsa, isso é ser fariseu, isso é na verdade priorizar uma aparente religião e menosprezar os mandamentos do Senhor. O Senhor não tem Facebook para ficar lendo suas orações e te elogiando, dando um joinha, porque você estava no culto. O que o Senhor espera é que o seu coração esteja realmente neste lugar agora, e neste momento realmente adorando e servindo a Ele. É isso que o Senhor espera de você. Segunda advertência severa da parte de Cristo quanto a prioridades equivocadas, estão aí no versículo 43. Não coloque as homenagens humanas acima da glória de Deus. Versículo 43. Ai de vós, fariseus. Sabe por quê? Porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Duas coisas aqui que ele coloca. Essa primeira aqui, ele diz, o problema de vocês é orgulho. O problema de vocês é que a vaidade de vocês é enorme. E essa vaidade, na verdade, faz com que vocês busquem o tempo inteiro a aprovação e o reconhecimento dos homens. E essa busca de aprovação e reconhecimento dos homens faz com que vocês se coloquem em situações que são deprimentes. Primeiro, sentar-se à frente na sinagoga. Vocês buscam as primeiras cadeiras. Quando a gente pensa em primeiras cadeiras, nós pensamos nesse primeiro banco. Talvez por isso os crentes não gostam muito desse primeiro banco. Só coitada de Cês e Fábio que ficam aqui na frente. Todo mundo foge lá para trás. Não é essa a primeira cadeira que ele está falando. Eu não sei se Nildo, mas são essas cadeiras aqui que eles estão falando. Porque na verdade as cadeiras da sinagoga, existia um grupo de cadeiras que ficava exatamente assim, de frente para a congregação. Todo mundo se reunia, e aí então ficavam essas cadeiras aqui mais à frente, que eram as primeiras cadeiras, de onde alguém era convocado para ler as Escrituras, para fazer orações e para conduzir o culto.
Então eu quero que vocês prestem atenção, que estar nas primeiras cadeiras fazia com que você pudesse ser escolhido para ser o leitor da Bíblia, o pregador do dia, o liturgo que iria conduzir orações, ou o liturgo que iria conduzir cânticos. Mas não só isso, essas pessoas que ficavam nessas cadeiras, elas eram vistas por todo mundo, e elas eram honradas por causa disso, porque não era todo mundo que se sentava ali. Vocês vão descobrir que Jesus já sentou numa cadeira dessa. O texto nos diz que Jesus já se levantou para ler as Escrituras na sinagoga, no primeiro evento lá em Nazaré. Ele saiu enxotado de lá, mas ele fez isso, ele estava lá. Então ele já sentou nas primeiras cadeiras. Mas o grande problema, eu quero que vocês notem aqui, não é sentar nas primeiras cadeiras. Esse não é um problema. Eu quero que vocês notem a palavra que vem antes disso. Porque gostais. O problema não era sentar na primeira cadeira, porque afinal de contas, alguém tinha que sentar na primeira cadeira. A questão aqui é que eles gostavam de aparecer. O que eles queriam, na verdade, ao estar na primeira cadeira, era serem vistos e serem honrados por todos. O que eles queriam, na verdade, é porque eles não tinham Facebook, então eles precisavam que as pessoas os vissem. Se eles tivessem Instagram, seria maravilhoso. Eles colocavam a foto no Instagram, colocavam no Twitter dizendo onde eles estavam e ficava tudo muito mais fácil. Mas eles não tinham isso. Então eles precisavam necessariamente sentar nas primeiras cadeiras para serem vistos. E quando alguém regularmente era convidado a sentar nessas primeiras cadeiras, elas começavam a ser reconhecidas na rua. Elas começavam a ser tomadas como pessoas realmente importantes dentro da comunidade. E muitas pessoas não querem ser reis do mundo, eles só querem ser reis do bairro. E o que acontece era exatamente isso. O final do versículo diz que eles gostavam também de saudações nas praças. Ah, pastor, saudação na praça a gente tem o tempo inteiro, não é? A gente vai lá no centro de Recife, não tem como você passar no centro de Recife sem encontrar alguém conhecido, não é? E quando você encontra alguém conhecido, se você for tímido, você finge que ele não existe. Mas se você for um pouco descontraído, você vai lá, fala e tal. Não é esse tipo de saudação. Não é dar um oi para alguém. Na verdade, é praticamente pedir um autógrafo aqui. Era praticamente dizer, assina minha Bíblia aqui. Era simplesmente uma saudação diferenciada. Era tirar o chapéu, se abaixar para a pessoa. E eles ficavam na praça esperando por isso. Eles ficavam na praça esperando que as pessoas passassem para saudá-los, porque isso enchia o peito deles. Ser reconhecido, ser chamado para tirar foto, ser chamado para assinar alguma coisa, para deixar um autógrafo. As pessoas ficarem honradas quando você liga para elas. É isso aqui que eles estão esperando. Eles estão esperando que de alguma forma eles fossem tratados como superstars. Eles queriam ser tratados como celebridades. Era disso que eles gostavam. Esse orgulho pretensioso que eles possuíam fazia com que eles buscassem o tempo todo homenagens humanas. Eles queriam elogios humanos. Eles queriam que as pessoas os reconhecessem como homens de Deus, como homens especiais. Essa busca desenfreada por sucesso é extremamente perigoso, meus irmãos. E eu quero que vocês observem aqui. Quando nós começamos a buscar reconhecimento dos homens para com a nossa religiosidade, nós começamos a confundir a quem nós realmente servimos e começamos a servir a criatura ao invés do Criador e nos tornamos idólatras de nós mesmos e nós queremos ser reconhecidos como ídolos e queremos que as pessoas nos reverenciem nessa mesma proporção. Isso é perigosíssimo, porque a nossa tendência é exatamente essa. Assim que alguém começa a assumir uma posição um pouco maior, o resto começa a agir como se aquele fosse um Deus, como se fosse um ídolo. E o que Jesus diz aqui, que o problema não é o mundo agir assim, o problema é quando você se sentir confortável nessa situação e começar a buscar ser visto. Isso é importante, meus irmãos, numa época onde o que mais as pessoas são é narcisista. A ideia de Narciso é interessante, é um homem que era belíssimo, mas apaixonado pela seu próprio reflexo visto na água,
Um dia ele não resistiu a si mesmo e tentou agarrar o cabra. E aí não deu outra. Morreu afogado tentando agarrar o próprio reflexo. O problema do narcisismo é que ele nos engole e nos mata. E nossa geração, ela é narcisista. O principal sintoma do narcisismo da nossa época é um negócio chamado selfie. Que na verdade é um termo em inglês que não tem nada a ver, mas depois se criou porque as pessoas começaram a tirar fotos de si mesmas. Ah, pastor, mas qual o problema em tirar foto de si mesmo? Não, nenhum. Não tem problema nenhum em tirar foto de si mesmo, porque afinal de contas, às vezes você querer provar que está naquele lugar e você não tem quem tira foto, você tira foto, e os celulares ajudam nisso. Mas o problema é que não se tira foto porque não tem ninguém para bater. Se tira foto porque você quer aparecer em todas elas. E aí, meus irmãos, nós findamos expondo aquilo que deveria estar no nosso quarto. Nós findamos expondo para os homens aquilo que deveria ser nossa intimidade com Deus. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que se nós queremos servir ao Senhor em oração, ao invés de orarmos na praça, o Senhor nos recomendou que nós fôssemos para o nosso quarto, trancássemos a porta e em secreto buscássemos ao nosso Pai que está no céu. A nossa intimidade sempre é algo secreto. Intimidade para um casal é sempre algo secreto. Intimidade da família é sempre algo secreto. Mas nós achamos que essas coisas não devem mais ser secretas e findamos expondo agora a nossa intimidade com Deus. Mais assustador que eu vi um dia desse foi um camarada fazendo uma selfie enquanto orava. E era um vídeo ao vivo, uma live da oração. O ruim é que tinha que dar umas pausas de vez em quando para dar uma olhadinha para ver se estava gravando, mas tudo bem. Meus irmãos, o texto chega agora e diz: cuidado, porque quando você começa a buscar homenagem dos homens, você começa a buscar a aprovação dos homens, e começa a servir os homens, e então você serve e adora a criatura ao invés do Criador. Terceira e última advertência severa da parte de Cristo quanto a prioridades erradas: não contamine os outros ao invés de salvá-los. Versículo 44. Ele chega agora e diz: ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis. Jesus já acusou os fariseus de serem alguma coisa desse tipo. Comparação com sepulturas já aconteceu algumas vezes. Ele já os chamou de sepulcros caiados. Sepulcros caiados porque por fora eles eram muito bonitos, mas por dentro eles eram podridão. E é essa a grande figura aqui. Mas essa figura aqui, ela é agravada, porque a questão não é só que eles são bonitos por fora, mas podres por dentro. Porque isso, para quem é assim, para quem é bonito por fora e podre por dentro, ele está em maus lençóis. Ele vai ser punido diante de Deus, porque nós já vimos que a adoração dele é falsa, porque ele se torna idólatra, versículo 43. Mas no versículo 44, a preocupação não é necessariamente com o hipócrita, não é necessariamente com aquele cujo interior é podre e cujo exterior é bonito. É porque essas pessoas, elas não contaminam só a si, elas contaminam também os outros. Então isso aqui é o oposto do sepulcro caiado. Ele diz que eles são sepulcros invisíveis. Alguns comentaristas divergem, mas no geral, uns dizem o seguinte: algumas covas, elas eram escondidas pelo mato. Então, de alguma maneira, as pessoas passavam por cima da cova e nem notavam que estava passando por cima de uma cova. E isso acontece o tempo inteiro. Mas outros comentaristas dizem o seguinte: o que acontecia na verdade é que quando os judeus iam para Jerusalém para adorar, uma das providências que se tomavam, geralmente próximo a Jerusalém, era pintar as covas com cal. Então eles passavam cal nas covas, não necessariamente para deixar o cemitério bonito, como vai ser agora no dia 2 de novembro, no dia dos finados, mas era para que as pessoas, vendo a cova pintada de cal, não passassem por cima da cova.
Se você via a cova ali, não podia passar, porque uma das leis religiosas de limpeza era que a pessoa não podia tocar em cadáveres e, consequentemente, não deveria passar por cima de sepulturas, porque isso o tornava cerimonialmente impuro. Notem, a preocupação dos fariseus aqui era: Jesus não lavou as mãos, ele está cerimonialmente impuro. Jesus diz: vocês são sepulcros não identificados, que tornam as pessoas impuras. Isso aqui é extremamente ofensivo. Ele está dizendo: o problema é que vocês não só são impuros por dentro, mas vocês são responsáveis por tornar outras pessoas próximas a vocês impuros também. Porque como um sepulcro que não foi caiado, as pessoas passam por cima de vocês e se tornam impuras antes de chegarem em Jerusalém. Como um sepulcro escondido, vocês aparentam ser um lugar normal, um lugar comum, mas vocês contaminam a todos. Isso aqui é importante, meus irmãos, porque a grande questão toda é que eles aparentavam ser pessoas piedosas, eles aparentavam ser crentes sinceros, eles aparentavam isso. Então cuidado, porque o perigo não está quando a pessoa aparenta ser um mundano, o perigo está quando se aparenta ser realmente piedoso. Essa aparência de piedade fazia com que as palavras, a pregação deles fosse ouvida, e fazia com que as pessoas seguissem as ordenanças deles, fizessem o que eles diziam que era para ser feito, e seguindo os passos deles, eles tornavam essas pessoas ímpias também, igualmente falsas religiosas, e consequentemente eles não iam para o inferno sozinhos, eles levavam mais gente. Mas é impressionante. Meu pai dizia assim: para comer ninguém chama, mas para beber você encontra um em cada esquina. Porque ninguém quer ir para a desgraça sozinho. Todo mundo quer ir para a desgraça acompanhado. Se é para se dar mal, que seja pelo menos com muita gente. Se é para ir para o inferno, pelo menos que a gente vá com a companhia. O que aconteceu aqui é que eles, por causa do seu comportamento, estavam levando homens para o mal. Olha o final do versículo 44, ele diz: vocês são sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Eles contaminavam quem estava por perto, e as pessoas nem notavam que estavam sendo contaminadas. A mensagem deles, a vida deles, a forma como eles encaravam a vida cristã, os tornavam tóxicos. Isso aqui é importante, porque novamente a mídia se torna um grande fator importante aqui. Nós não conhecemos os pregadores, mas existe uma coletânea de pregadores midiáticos, que as pessoas não têm a menor noção de quem elas são, não têm a menor noção de como elas vivem, não têm a menor noção de como elas pregam em casa, mas as tomam como piedosas, e por as tomar como piedosas, as seguem cegamente, e acham que o que eles fazem e o que eles pregam é o correto, e com aparência de amor e aparência de piedade, eles escondem na verdade toda a imundície dos seus próprios corações, porque é muito fácil ser um pregador de mídia, é muito fácil ser um pregador de televisão, ser um pregador de internet, porque enquanto Jim Swaggart abocanhava uma parcela enorme do auditório americano, enquanto ele tinha uma audiência enorme aqui no Brasil, ele tinha relações sexuais com a secretária. Porque enquanto outro pregador, que não vou dizer o nome, também estava na TV todos os dias, pregando e abarcando, e ainda tem um monte de gente que o seguia, ele estava tendo relações sexuais com a sua secretária. Precisamos entender que é muito fácil ser um pregador de mídia, porque o pregador de mídia não tem relacionamento com a igreja, ele não precisa se relacionar no dia a dia, ele não precisa provar que ele é crente, ele não tem câmeras ligadas dentro de casa, ele não demonstra piedade, então por causa disso é muito fácil para ele fingir ser o que não é, mas ele finda se tornando uma fonte de tentação e de pecado, quando ele provoca nas pessoas, pela sua aparência de piedade, o desejo sincero de as seguir. E ao segui-los, eles são contaminados e são afastados da presença de Deus. Que advertência terrível é essa? Porque quando a pessoa é hipócrita, ela não é problema só para si,
ela se torna problema também para os outros. Ela se torna fonte de condenação para os outros. E essa é uma advertência para nós também, meus irmãos. Porque nós gostamos de criar uma imagem. Se você for olhar na internet, nas redes sociais, as redes sociais das pessoas que se suicidaram nos últimos meses, você vai descobrir que não tem foto triste, só tem foto sorrindo. Se você for olhar a quantidade de foto que tem, que antecedeu a um crime passional, onde o marido matou a mulher ou coisa parecida, vocês vão ver fotos deles abraçados e sorrindo. Nós precisamos o tempo inteiro mostrar para os outros que nossa vida é linda e que nossa vida é maravilhosa, mas por causa dessa tentação de mostrarmos para os outros o que nós não somos, nós findamos transformando nossas palavras e nossa pregação também em um sepulcro escondido, e nós conduzimos as pessoas ao nosso lado para caminhos igualmente tortuosos como os nossos, e nós findamos sendo pregadores que são contaminadores dos outros e não santificadores dos outros. Que perigo é quando nós pregamos uma vida perfeita para pessoas que desejam uma vida perfeita e trazemos para nós condenação por conduzir pessoas para o inferno por causa da nossa vida. Nós precisamos priorizar o tempo inteiro as nossas decisões. Mas nesse sentido, meus irmãos, o Senhor nos adverte para o fato de que é preciso priorizar uma vida espiritual autêntica e não necessariamente uma vida espiritual fingida e aparente para o mundo. Isso nos traz então algumas lições no que diz respeito a essa priorização, a essa vida espiritual. Cuidado, meu irmão. Cuidado para que a sua religiosidade não seja uma religiosidade falsa e você viva a sua vida de forma aparente, mas não está cuidando necessariamente da sua vida espiritual, não está cuidando do seu dia a dia. Cuidado para não ficar lendo e citando textos e muitos teólogos e mostrando conhecimento bíblico profundo, quando na verdade não consegue aplicar isso nem na hora de entrar no ônibus, não consegue aplicar isso nem no seu trabalho, não consegue aplicar isso nem na hora de comer. Não faz diferença a quantidade de livros que você leu, o que fará a diferença é o tamanho da Bíblia que você tem no coração, é o que está dentro que tem que ser purificado, e eu preciso compreender isso de uma vez por todas. Os mandamentos do Senhor têm que estar limpando o meu coração. Se o meu coração for sujo, não adianta aparentar outras coisas. Precisamos urgentemente limpar das nossas vidas o desejo mórbido de aparentar uma religiosidade falsa, mesquinha, hipócrita, que nos leva a aparentar que estamos bem com Deus, quando você sabe muito bem que não está, quando dobra os seus joelhos ou quando vai se deitar à noite. Quanta saudade você tem do Senhor, porque você finge ter uma vida espiritual e não fala com Ele há semanas. Quanta saudade você tem do Senhor, que não fala com Ele e nem o escuta por meio da sua palavra, que finge citar versículos bíblicos que você não meditou, que finge evangelizar as pessoas com quem você não orou. Não ter uma vida espiritual particular não me dá o direito de ter uma vida espiritual pública. Nós precisamos urgentemente, meus queridos, nos livrar da falsa religiosidade e nos preocupar urgentemente com o nosso coração. Ah, pastor, então eu vou deixar essas coisas externas e tal. Não, ele não disse isso. Ele disse, não deixa de fazer aquilo sem fazer aquilo outro. Porque se você enfiar o pé na jaca, significa que o seu coração está pior do que estava aparentando. O princípio que ele coloca é que mantenha as aparências exteriores, sem descuidar primeiramente da interior. O princípio importante aqui é: viva uma vida religiosa ativa, mas contanto que o seu coração tenha sido lavado por Cristo. Certifique-se de que seu coração está sendo trabalhado pelo Senhor. Certifique-se de que o seu coração está sendo modificado pelo Senhor, que você está sendo moldado pela vontade do Senhor. Certifique-se que o seu coração está limpo
para que o seu exterior aparente limpeza também. Não é trocar uma coisa pela outra, lavar a parte de dentro do copo e deixar a parte de fora suja. Mas é uma parte interna coerente com a parte externa. Hipocrisia, meus irmãos, é uma coisa terrível, porque a hipocrisia é fingir ser o que não é. E o Senhor não deseja nenhum de nós passando pelos maus bocados quando Ele voltar. Porque enquanto nós vemos o exterior, então a hipocrisia serve muito bem para a nossa sociedade. A Bíblia nos diz que Deus vê o interior. Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe o interior. Então nossa grande preocupação é o que eu estou apresentando como coração ao Senhor. Se o meu interior está tão limpo quanto eu aparento estar aqui fora. Segunda advertência e lição que nós precisamos tirar para hoje, meus irmãos, é cuidado com elogios dos homens. Eles viciam. Na verdade, críticas nos ajudam muito mais do que elogios, porque elogios nos cegam para a nossa realidade. Elogios nos cegam para quem nós realmente somos. E nós somos viciados hoje em elogios. Quer ver só uma coisa? Homem não faz muito isso não, porque como o homem bota uma foto, os outros colegas já sabem como tratá-lo. Macho feio, bicho feio da molesta, que cão, esse que caba feio, não tem jeito, então os homens desmancham. Mas mulheres têm um hábito interessante. Não interessa como ela acha que a outra está feia, adivinha qual é o comentário? Linda, maravilhosa, essa foto está horrível, mas linda, maravilhosa, você está linda, amor. Meu Deus, que povo falso. Mas para que se bota essa foto lá? Essa foto está lá já para isso. Eu estou me sentindo um pouco mal, estou me sentindo um pouco down. Vou botar uma foto aqui, aí todo mundo eleva a sua bola e você sai super feliz. Se engana não, meu irmão, estão mentindo. Quando eu busco reconhecimento e homenagem da parte dos homens, eu me torno idólatra. Eu me torno idólatra porque a partir de agora eu vou começar a viver a minha vida em função desses. Eu vou começar a postar no meu Facebook somente aquilo que as pessoas gostam. E é impressionante como a gente é tentado nisso. Você posta um negócio, aí tem essa quantidadezinha pequenininha, um versículo da Bíblia. Experimenta postar um versículo da Bíblia no teu Facebook. 10 curtidas, 15 curtidas. Aí você posta alguma coisa sobre Bolsonaro, 100 curtidas, 200 curtidas. Próxima postagem que você vai fazer é só política. Aí você coloca só essas coisas que é para levar curtida, para o pessoal ver o teu perfil. Não, meu filho, você está errado. Você está fazendo as coisas, está se viciando em ser homenageado pelos homens, em receber elogios. Quando pregadores começam a pregar para receber elogios, eles começam a distorcer a sua mensagem para agradar os seus ouvintes. Quando a igreja de Cristo começa a desejar agradar os seus ouvintes, ela distorce o culto, distorce a pregação, distorce o comportamento para agradar os ouvintes. Quando os membros da igreja estão em seus corações desejando agradar o seu auditório, eles distorcem a sua vida por completo para fingir ser alguém que não são, para receber elogios, e passam a viver em função da sua plateia, passam a viver em função dos que estão ali próximo para elogiar, porque eles querem cada vez mais curtidas, comentários e compartilhamentos. O Senhor nos convida hoje a ter muito cuidado com isso, porque quando nós buscamos a homenagem dos homens, nós geralmente abdicamos da glória de Deus. Foi por isso que Herodes morre no livro de Atos. O pessoal diz que é porque ele não deu glória a Deus. Se tivesse dito aleluia, não morria. Mas não foi isso. É porque as pessoas começaram a dizer, é um Deus falando. Isso não é de gente, isso não é gente, isso já é uma coisa sobrenatural. Isso é um homem, isso é um gênio. Olha o que ele está dizendo, que coisa fantástica. O texto diz, porque ele não atribuiu o conhecimento e a sabedoria que ele acabou de explanar para Deus. Deus o fez morrer comido de bicho. Quando nós procuramos elogio para nós mesmos, nós deixamos de glorificar a Deus e buscamos glorificar a nós mesmos. Nós nos tornamos idólatras.
Nós não existimos para isso, nós existimos para glorificar a Deus. Em último lugar, uma última lição. Quando nós nos comportamos assim, nós nos tornamos fonte de maldição e não de bênção. A igreja do Senhor foi chamada para salvar. A igreja do Senhor foi chamada para proclamar o evangelho da sua salvação. Mas no final das contas, quando nós nos portamos, nos preocupando muito mais com o que é externo do que com o que é interno, quando nós nos portamos como hipócrita, nós produzimos uma leva muito maior de condenados. Nós enchemos de pessoas na igreja que vão para o inferno, porque elas aprendem a ser como nós, fingindo cidadãos dos céus, são na verdade, filhos da serpente condenados ao inferno. Nós ensinamos cobras a se parecerem com cachorrinhos. É isso que muitas vezes nós fazemos nas igrejas. E quando nós ensinamos as pessoas a serem tão hipócritas como nós não condenamos só a nós mesmos, nós findamos condenando os outros também. Por isso, trate da sua espiritualidade, para que você comece a ser bênção para os outros. Trate da sua vida espiritual, para que você comece a ser bênção para os outros. Pare de usar da hipocrisia para atrair pessoas, porque só vai atrair mais hipócritas. A igreja presbiteriana do Largo da Paz precisa aprender que o seu coração purificado, que uma vida espiritual autêntica, que verdadeira piedade é a única maneira de atrair os eleitos. Não é pelo aperto de mão hipócrita, um carinho aqui e uma facada por trás. Não é por uma vida tosca, que parece que é tudo bom, mas tudo se comendo, se rasgando, se devorando pelas costas. Não é na frente, falando palavras bonitas, seja bem-vindo, e por trás, carcomendo-se de ódio e de inveja, ficar falando mal dos outros pelas costas. Isso é hipocrisia. Você se torna um sepulcro escondido, você traz maldição, você condena os outros e a si mesmo. Corrija o seu coração, mude a sua vida, e aí o seu testemunho será muito mais eficaz, e aí você vai conseguir pregar o evangelho para os outros de forma muito mais concreta. Mas se você continua sendo um falso, um hipócrita fingido, você é uma fonte de condenação dentro dessa igreja. Você está levando pessoas para o inferno junto contigo. O Senhor te conclama hoje a arrepender-se e mudar essa atitude imediatamente. É difícil fazer escolha prioritária. Para alguns mais, para outros menos. Homens geralmente fazem até escolhas prioritárias mais rápido. Mulheres, porque são muito tarefa, acham que dá conta de tudo e às vezes se atrapalham na hora de fazer prioridades. O que é que tem que fazer? Limpar a casa ou fazer o almoço? Essa é uma escolha complicada, né? O marido diria, o almoço primeiro. Então, se você for perguntar, já sabe qual é a resposta. Mas se tem uma coisa que você não pode deixar de priorizar, é sua vida espiritual, em detrimento do que pensam de você. Se tem uma coisa que o Senhor nos quer lembrar hoje, priorize sua vida espiritual, em detrimento do que pensam de você. Priorize o seu relacionamento com Deus, o seu coração. Priorize de tal maneira que você esteja mais interessado em limpar o interior do copo que é você do que o exterior. Priorize ser servo fiel ao Senhor. E quando você for servo fiel ao Senhor, não tenha dúvida, você vai ser muito mais capaz de fazer o que é exterior do que o que é interior. Quando você for um servo fiel ao Senhor, não tenha dúvida, você vai saber ser honrado, sem deixar que isso suba a sua cabeça e começar a buscar a homenagem dos outros. Priorize ser interiormente um servo autêntico do Senhor, e você será uma fonte de bênção e não uma fonte de maldição. Que o Senhor nos ajude hoje a priorizarmos a nossa vida espiritual em detrimento da nossa vida externa e hipócrita. Deus nos abençoe.